Olá pessoal, que todos sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do nono ano, onde nós iniciaremos fazendo a correção de nossa última atividade, semana passada, onde nós abordamos o tema, falando sobre fatoração da soma ou da diferença de dois cubos e fatorando mais de uma vez. Esse conteúdo está na página 79. Tá? Então, a atividade referente a esse conteúdo, nós encontraremos na página 81. Tá? Então, nós temos aí, na primeira questão, o seguinte. Escreva a forma fatorada de cada um dos seguintes polinômios. Tá? Então, como trata-se da adição, da soma ou da diferença de dois cubos, então, nós temos as regrinhas que nós vimos aí nos nossos vídeos, tá bom? Então, é só memorizar essa regrinha básica aí. Então, na letra A, nós temos x ao cubo mais y ao cubo, tá? Então, o que nós devemos fazer de antemão é extrair raiz cúbica de x ao cubo. E também a raiz cúbica de y ao cubo. Tá? Primeiramente, nós deveremos efetuar a raiz cúbica desses dois termos. Tá? Então, como o índice é igual ao expoente, olha, o índice é 3 e o expoente também é 3, nós iremos só cancelar o 3 com 3. Tá certo? Então, a raiz cúbica de x ao cubo é igual a x, porque nós cancelamos o índice com o expoente e nós obtivemos o x, ok? Mais, a mesma coisa no y ao cubo, raiz cúbica de y ao cubo, cancelando o índice com o expoente, só nos restou o y, tá? Então, fecha o parêntese, abre novo parêntese para terminarmos a fatoração, tá bom? Então, olha, na fatoração da soma de dois cubos, diz o seguinte. Para nós fatorarmos, nós temos que pegar o primeiro termo, x elevado ao quadrado. O quadrado do primeiro termo, menos, como está seguindo, menos o primeiro termo vezes o segundo. O primeiro é x, o segundo é y. xy. Fechando, nós fecharemos com o mais o quadrado do segundo termo. Pronto, é só isso, tá? Então, o que vai mudar aí é que quando for positivo, tá bom? Aí no segundo parêntese, o primeiro sinal será negativo e o segundo sinal sempre positivo, tá certo? Letra B. Letra B, assim como na letra A, extraindo a raiz cúbica de B ao cubo, podemos cancelar, sobrou quem? Só o B. Raiz cúbica de C ao cubo, cancelando o índice com o expoente, sobrou C. Então, B menos C. Diferentemente da letra A, na letra B, como na letra A era positivo, na letra B é negativo. Então, quando for negativo, o parêntese seguinte, todos os sinais serão positivos. Tá? Então, abre parênteses, então nós iremos pegar o quadrado do primeiro termo, ou seja, B ao quadrado, tá? Aí, mais primeiro vezes o segundo, que é B vezes C, mais, aí pegaremos o segundo, eleva ao quadrado. Sempre começaremos colocando o primeiro ao quadrado e finalizaremos colocando o segundo ao quadrado. Na letra C, raiz cúbica de A ao cubo, sempre colocando, tá? Porque nós estamos trabalhando com uma soma ou a diferença de dois cubos, então raiz cúbica de A ao cubo e a raiz cúbica de 1. Ok? Esse 1 está sozinho, esse sinalzinho de menos é entre um termo e outro. Então, cancelando o cubo índice com o expoente, nós temos, sobrou o A. Aí do 1, raiz cúbica de 1 é o mesmo 1, tá bom? Então, parêntese, aqui, olha o que nós devemos fazer agora. Dentro é negativo,
Então, se dentro do primeiro parênteses é negativo, os dois sinais do próximo parênteses serão ambos positivos. Então, nós iremos colocar o primeiro termo ao quadrado, o quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo. A vezes 1 é o mesmo A, só simplesmente o A. Aí, mais o quadrado do segundo, que é 1. 1 vezes 1, 1. Tá bom? É só seguir essa formulazinha, tá bom? Na letra D, nós temos x ao cubo mais 8. Então, nós deveremos extrair logo a raiz cúbica do primeiro termo, que é x ao cubo. Raiz cúbica de x ao cubo. Cancelando o cubo com o cubo, restou apenas o x. Esse 8, nós teremos que tirar também a raiz cúbica, né? De 8, que nós iremos obter raiz cúbica. Fatorando 8, nós teremos, não menos não, tá? Nós teremos 2 ao cubo, que é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Cancelando o índice com o expoente, restou apenas o 2, ok? Fecha parêntese, abre parêntese, tá? Então, nós iremos olhar o primeiro parêntese. Como o primeiro termo é x, nós iremos colocar o quadrado do primeiro termo, ou seja, x ao quadrado menos primeiro vezes o segundo, x vezes 2, 2x, mais o quadrado do segundo, o quadrado de 2, 2 ao quadrado, 2 vezes 2 igual a 4. Fatorando o 27 da letra E, a raiz cúbica dele, é isso, raiz cúbica de 27, nós teremos raiz cúbica de 3 ao cubo. Porque 3 vezes 3 são 9, 9 vezes 3, 27. Então, só basta cancelar o índice com o expoente e nos sobra apenas o 3. Tá bom? E no segundo termo, raiz cúbica de m ao cubo, cancelando o índice com o expoente, nos restará apenas o m. Certo? Passando para o segundo parênteses. Fecha parênteses, abre parênteses. Quadrado do primeiro termo. Se o primeiro termo é 3, 3 ao quadrado é 3 vezes 3 igual a 9. Mais primeiro vezes o segundo. 3 vezes m, 3m. Finalizando, mais o quadrado do segundo termo. Sempre finalizaremos colocando o segundo termo ao quadrado. A letra F. Letra F, nós temos 1 sobre 125. Qual é a raiz cúbica de 1 sobre 125? Raiz cúbica. Você pode até colocar ao lado, né, ó, raiz cúbica aqui, ó. Raiz cúbica. Então, o 1 é o próprio 1, tá? 1zinho. E fatorando 125 é o mesmo que 5 elevado ao cubo. Tá bom? Você pode até colocar o parênteses também, olha. É isso. O 3 fica fora. Isso. Então, cancelando o 3, o índice com o expoente, nos restou apenas quem? 1/5, ok? Aí, olha só. Mais, qual é a raiz cúbica de c ao cubo? Cancelando o índice com o expoente. O c. Muito bem. Então, agora só para concluir agora. Quadrado do primeiro termo. 1/5 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. E o 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Ok? Menos o primeiro vezes o segundo. Olha só. 1 vezes C. 1/5 vezes C. 1 vezes C é C. Sobre 5. Mais, quem é o segundo termo para elevarmos ao quadrado? C ao quadrado. Finalizamos a primeira questão. Nessa segunda questão, gente, nós iremos abordar o conteúdo fatorando mais de uma vez, né? Lá da página 79 também, o conteúdo fatorando mais de uma vez. O que está pedindo para nós fatorarmos aí? Fatore os polinômios. Aí nós temos, não é mais diferença, soma nem diferença de 2 cubos não, tá bom? Aí nós temos a quarta menos b a quarta. Então, como nós iremos iniciar? Temos que ter a noção de fatoração. Tá bom? Nós iremos extrair a raiz quadrada de a quarta
né? É um 2 lá em cima. E também a raiz quadrada de b à quarta. Iniciaremos isso aí. Como é que nós iremos fatorar? É simplificar aí, olha. Como o índice aqui que eu coloquei é 2, o expoente é 4 do A no primeiro radical. Quanto é que é 2 dividido por 2? É 1. Então, por isso, nós cancelaremos. Risca esse 2 aí, olha. Porque 2 dividido por 2 é 1. Se nós dividirmos o índice por 2, o expoente também é por 2. Se nós temos 4, 4 dividido por 2 é 2. Então, cancela esse 4, ficou 2. Então, embaixo você pode colocar A elevado ao quadrado. É só dividir, olha. Esse expoente dividido pelo índice 2. 4 dividido por 2. Tá? Quanto é 4 dividido por 2 fica A ao quadrado. Tá bom? A ao quadrado. Menos. Mesma coisa com π ao quadrado. Qual é a raiz quadrada de b à quarta? Aliás, b à quarta. Né? Qual é o índice que nós temos aqui nesse radical? É 2. Se nós dividirmos, olha, pode até cancelar esse 2 aí. Por quê? Nós iremos dividir o 4 do b dividido por 2. Nós riscamos. 4 dividido por 2 igual a 2. Por isso nós temos b ao quadrado dentro do primeiro parênteses, tá bom? É só dividir por 2, tá bom? Do A nós dividimos o 4 do A por 2, deu 2, do B 4 por 2 também deu 2. Ao segundo parênteses. Nessa primeira fatoração, nós encontramos A ao quadrado menos B ao quadrado, certo? Só o conteúdo nos fala que nós iremos trabalhar, nós iremos fatorar, né, mais de uma vez. Então, tem como nós fatorarmos esse A ao quadrado, B ao quadrado mais uma vez, tá bom? Aí, um conteúdo lá atrás, nós já vimos que é a diferença de dois quadrados. Né? Soma ou diferença de dois quadrados. Aí, nós teremos, na sequência, mais dois parênteses. Um parêntese positivo e um negativo. Tá? Mas quem vai ficar no primeiro parêntese? Como é que nós iremos saber quem ficará dentro do primeiro parêntese? É só extrair a raiz quadrada de A ao quadrado. É A. Riscando, né? Ficou A. Raiz quadrada de B ao quadrado. É. Cancela, restou B. Então, nós temos A mais B no primeiro, A menos B no segundo. E finalizamos. É só saber se nós estamos tratando de soma diferente dos dois quadrados, se é um trinômio quadrado perfeito, se é para colocar um fator comum em evidência. No caso da letra B, nós iremos colocar um fator comum em evidência. O que é colocar um fator comum em evidência? É o que nós temos no primeiro termo, no segundo e no terceiro ao mesmo tempo. Então, não tem nada de semelhante aí. Então, nós temos aí o 3 no primeiro, o 6 no segundo e o 3 novamente no terceiro. Então, nós temos 3, 6 e 3. Tem como nós simplificarmos o 3 e o 6 por um número ao mesmo tempo? Dá sim. Dá por quanto? 3 dividido por 3. Dá para simplificar, né? O primeiro 3 aí, olha, por 3. O 6 também é divisível de 3. E o 3 também dá por 3. Então, por isso é que o 3 entrará em evidência. Se nós colocamos o 3 em destaque aí, em evidência, temos que abrir um parênteses, logicamente, um parênteses para poder fazer a fatoração correta, tá bom? Qual é o nosso primeiro termo lá? 3x ao quadrado. Então, é só dividir 3x, 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 é 1. Esse 1zinho não aparece, está ao lado dentro do parênteses, tá bom? Sobrou quem? X ao quadrado. Quer dizer que 3x ao quadrado dividido por 3, restou o x ao quadrado. Menos. Agora a vez do 6. Segundo termo, tá? 6 dividido por 3. 6x dividido por 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. 2 o quê? Se é 6x, ficará 2x. Ok. Mais. Aí nós temos 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 igual a 1. Pronto. Fatoramos, fizemos fatoração.
Aí, gente, nós teremos que fatorar novamente. Por quê? Porque dentro desse parêntese, nós temos um trinômio quadrado perfeito, que também nós já vimos essa aula também, tá? Ou seja, como é que nós devemos fatorar um trinômio quadrado perfeito? Primeiro, como o 3 está em evidência, nós iremos conservar o 3, o 3 aí, tá bom? Então, olha, podemos até colocar uma setazinha abaixo do primeiro termo entre parênteses, tá? E do último termo também, do primeiro e do último. Isso, tá bom? Então, qual a raiz quadrada de x ao quadrado? É só x, basta só um xzinho aí. Qual a raiz quadrada de 1? É 1. Então, esse x menos 1 aqui na fatoração. Como é um trinômio quadrado perfeito, elevaremos a elevado ao quadrado. Tá bom? Essa aula anterior, vocês podem até estar revisando essa aula. Coloquei vídeo, nós fizemos atividades, corrigimos. Na letra C, também, assim como na letra B, nós devemos colocar o termo, um fator comum em evidência. E o que nós temos no primeiro termo e no segundo termo ao mesmo tempo? Apenas a letra x. X no primeiro, x no segundo. Então, o x é que ficará em evidência. Parêntese. Então, olha, m ao quadrado x dividido por x, cancelando o x, só restou m ao quadrado, menos x dividido por x igual a 1. X dividido por x igual a 1. Ok? Então, agora aí nós temos a diferença também de dois quadrados. Aí é só como é que faz a diferença de dois quadrados, professor? É só nós iremos repetir esse x que está fora, tá bom? Como trata-se de uma diferença de dois quadrados, nós temos dois parênteses, um positivo e um negativo. Não é obrigatoriamente você colocar um positivo e um negativo. Pode ser um negativo e um positivo. A ordem desses sinais não importa, tá bom? Então, qual a raiz quadrada de m ao quadrado? É simplesmente m. Raiz quadrada de 1 é simplesmente 1. Então, primeiro parêntese, m mais 1. Segundo parêntese, m menos 1. Está feita a fatoração. Na letra D, nós temos 5a ao quadrado mais 3ab mais 45b ao quadrado. Então, primeiramente, nós deveremos identificar qual processo de fatoração nós iremos adotar nessa questão aí. Nós temos três termos, porém, não é um trinômio quadrado perfeito. Nós deveremos fazer pela colocação de um fator comum em evidência. Quem irá ficar em evidência? No primeiro termo, nós temos 5, no segundo, 30 e no terceiro, 45. Qual número nós deveremos simplificar? Esse 5, esse 30 e esse 45. Números iguais. O maior número possível, no caso, o 5 dá por 5, o 30 é divisível de 5 e o 45 também por 5. Por isso, o 5 estará em evidência. Tá? Parêntese. O A não, nem o B, porque o A só está no primeiro e no segundo termo, não está lá no terceiro. O B também não, o B só está no segundo e no terceiro, tem que estar nos três termos ao mesmo tempo. Tá? Então, gente, primeiro termo, 5a ao quadrado, ou seja, 5 dividido por 5, 5 por 5 dá 1, só que esse 1zinho não precisa aparecer. O que sobrou? A ao quadrado, nós temos aí A ao quadrado, mais 30 dividido por 5, dá 6, né? Porque 6 vezes 5 é 30, 6. Que sobrou ainda? AB. 30AB. 6AB. Mais 45 dividido por 5. Dá 9, porque 9 vezes 5 são 45. B ao quadrado. Agora sim, dentro desse parênteses, nós temos um trinômio quadrado perfeito, onde nós tiraremos apenas a raiz quadrada do primeiro termo e do último termo, tá bom? Então, conserva-se o 5, que está fora do trinômio aí, no parêntese. Então, raiz quadrada de A ao quadrado, entre parênteses bem aí, olha,
Em azul nós temos, cancelando, restou apenas A. Raiz quadrada de 9b ao quadrado, né? Raiz quadrada de 9, 3. Cancelando o índice com o expoente, sobrou B, 3b. Então, o que está em azul é que vai lá para dentro do parêntese. Como trata-se de um trinômio quadrado perfeito, esse parêntese terá que ser levado ao quadrado. Na letra E, nós iremos colocar um fator comum em evidência. O que nós temos no primeiro termo e no segundo termo ao mesmo tempo? Quais são as letras? X ao cubo, Y, nós temos tanto o x como o y. Então, que nós iremos pegar o x de menor expoente e o índice de menor expoente. Então, nós temos x ao cubo no primeiro e no segundo nós temos apenas o x. Então, quem vai entrar em evidência é o x do segundo termo, que é o expoente é 1. Só o x e 1. Y ou y ao cubo? O y de menor expoente, que é o y, tá bom? Parêntese. Então, olha. Agora nós iremos fazer a divisão, né? Dos fatores aí. É x ao cubo, y dividido por x. X com x, olha. Quem ficará lá em parênteses? Aqui no primeiro termo nós temos x ao cubo. Tá? Lá no fator comum, só x. Ou seja, x elevado à primeira potência, 1zinho, bem embaixo, em cima do x. Tá bom? Então, subtraindo 3 do primeiro, lá 3 menos 1, nós iremos obter 2. Por isso, nós temos x ao quadrado. Tá bom? Menos xy ao cubo. Tá bom? Dividido por xy. Ok? Cancela o x, porque vai dar 0, cancelando. Aí nós temos y ao cubo dividido por y. 3 menos 1 também é 2. Agora, e aí nós temos agora, conserva-se o fator comum, tá? E nesse parênteses nós temos a diferença de dois quadrados, tá bom? Ou seja, nós temos dois parênteses, um positivo e um negativo. Então, quem vai ficar no primeiro parênteses positivo? É só extrair a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x, né? E a raiz quadrada de y ao quadrado, cancelando y. Ou seja, x mais y multiplica x menos y. Bom, nessa terceira questão nós temos aí um pequeno problema, né? Nós iremos resolvê-lo aí. Primeiro nós temos que interpretá-lo, né? Que diz o seguinte: sabendo que x menos y é igual a 6. Nós sabemos que x menos y, nós temos o valor igual a 6. Sabendo disso, nós queremos determinar o valor numérico do polinômio x ao quadrado menos 10x mais 5y ao quadrado. Tá? Então, o que nós fizemos aqui? Nós repetimos o polinômio, tá bom? Que é 5x ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado, y ao quadrado. Aí, o que nós devemos fazer? O que foi feito, aliás? Nós colocamos um fator comum em evidência. Então, no primeiro termo nós temos o 5, no segundo termo o 10, no terceiro o 5. Então, simplificaremos ambos esses numerais aí por quanto? Esses números? Por 5. Por isso o 5 está em evidência. Tá certo? O 5 está em evidência. Então, parêntese. É só efetuar a divisão dos três termos, tá bom? Primeiro termo que é 5x ao quadrado, dividindo pelo 5 que está em evidência. 5 por 5 dá 1, cancela esse 5. Sobrou quem? Apenas x ao quadrado, entre parênteses. Menos 10 dividido por 5 igual a 2. 2 o quê? Xy. Mais 5 dividido por 5 que está em evidência dá 1. 1 não aparece, me restou apenas y ao quadrado. Então, pessoal, dentro desse parênteses, nós observarmos bem, nós temos um trinômio quadrado perfeito. Certo? Então, o 5 ficará em destaque ainda, ou seja, ficará em evidência.
está em vermelho, tá? Então, e como nós temos as setinhas azuis, nós iremos extrair a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de y ao quadrado é y. Então, esse x e esse y, nós iremos colocá-lo entre parênteses com o sinalzinho de menos, que é o primeiro sinalzinho que aparece. Tá? Ou seja, x menos y, como trata-se de um trinômio quadrado perfeito, deveremos elevá-lo ao quadrado, obviamente. Então, só que nós só fizemos a fatoração. Só que o problema nos diz que x menos y é igual a 6, não é isso? Lá no início. Então, nós iremos conservar o 5, que é o fator comum. Tá? O que está em parêntese? X menos y. X menos y é igual a 6. Tá? Então, nós iremos simplesmente atribuir o valor de x menos y, que é igual a 6. Como esse x menos y está elevado ao quadrado, nós teremos 6 ao quadrado. Então, conservando o 5, né, efetuando primeiramente a potência, 6 ao quadrado é o mesmo que 6 vezes 6, que é igual a 36. Bom, sabemos que uma expressão numérica, primeiramente, nós calcularemos as potenciações e radiciações, tá bom? Então, agora nós temos 5 vezes 36, finalizando uma multiplicação. Nós multiplicarmos 5 vezes 36, obteremos 180, que é o nosso resultado final. Agora, concluindo, nós temos a quarta e última questão, né, que fala o seguinte: observe a figura ao lado, esse retângulo aí. A expressão algébrica mais simples que determina o perímetro desse retângulo é... Aí nós temos alternativas, 4 alternativas, né? A, B, C e D. Então, pessoal, como nós estamos nos referindo a perímetro, né? O que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Esse retângulo possui quantos lados? 4 lados, obviamente, né? Então, olha, esse lado maior aqui tá meio embaçado aí. Esse valor é 2x mais 1, tá? Então, se esse lado da esquerda é 2x mais 1, obviamente o da direita também é o mesmo valor, porque são lados iguais. Se o lado de cima, né, que no caso seria de baixo, é porque está invertida, a câmera ficou invertido, tá? Porque se lá em cima é x menos 3, aqui embaixo também é x menos 3. Tá? É porque na hora que eu fui tirar a foto aí, eu tirei da cabeça para baixo. Ok? Então, o que é perímetro? Perímetro é a soma dos 4 lados. Então, por isso, nós colocamos aí em vermelho, aí, olha. A nossa resposta, com cálculo, nós temos... Tá certo? Nós colocamos entre parênteses o primeiro lado, mais, como é perímetro, é a soma. Esse sinalzinho de mais entre um parênteses e outro. O outro lado, que também que eu falei para você, é o mesmo valor, 2x mais 1, somado com o valor lá de cima, que é x menos 3, com o valor de baixo também, que é x menos 3, tá bom? No livro de vocês, a figura está aí corretinha. Então, agora é só eliminar primeiramente os 4 parênteses, tá bom? Então, no primeiro parêntese, o sinal de fora do parênteses não tem sinal, é positivo. Então, toda vez que o sinal for positivo, elimina o parênteses e conserva tudo que está entre parênteses sem trocar nada. Então, nós temos 2x mais 1. Não muda nada, tá? Segundo parênteses, qual o sinal que está fora? Positivo. Se é positivo, conserva todo o parênteses, tá bom? Todos os valores. O terceiro é positivo. Se é positivo, conserva-se também, não muda nada. E o terceiro também, quer dizer, o que aconteceu aí? Nós só eliminamos os parênteses e conservamos o mesmo sinal, os mesmos valores dentro dos parênteses. Então, agora é juntar os termos semelhantes. O que são termos semelhantes? Aqueles termos que têm a mesma parte literal. Então, nós temos 2x, iremos pegar só os termos que contêm a variável x, mais 2x, mais x, mais x. Nós juntamos, tá? Depois, deve pegar aqueles termos que não tem parte literal, que não temos variável, não tem letra. Ou seja, mais 1, menos 3, ok? Então, nós juntamos os termos
considerados semelhantes, tá bom? Calculando os termos que contém x, esses 4 termos aí, olha. 2x mais 2x são 4x, 4x mais 1x, 5x, 5x mais 1x igual a 6x, tá bom? Agora os termos que não tem variável, que não tem letras. 1 mais 1, 2, dá 2 positivo. 2 menos 3, pessoal, vai dar menos 1, né? Subtrai, conserva o sinal do maior valor absoluto. Menos 1, menos 3, que é igual a menos 4. Tá bom? Então, esse é o nosso resultado da nossa última questão aí. Tá bom? Então, qualquer dúvida estarei à disposição. Então, nós iremos agora partir para o nosso próximo conteúdo.